Meus amigos, o que tá acontecendo no futebol brasileiro? Rapaz, o Lamáquia, o Marcos Lamáquia, empresa do Marcos Lamáquia, emprestando 40 milhões de reais ao Vasco para depois que a SAF assumir a SAF do Vasco, ele abater. Que loucura. Alô, BAP, vem cá. Peraí. Alô, BAP, aparece aqui para tu ler isso aqui, essa matéria do Globo Esporte aqui. Tá sabendo não? Rapaz, o cara já vai emprestar dinheiro pro Vasco. Olha só, o Vasco pedindo à justiça para receber empréstimo de 40 milhões de empresa de Marcos Lamáquia. Dinheiro seria diluído do valor total do aporte quando o investidor assumir a SAF do clube. Gente, o grande X dessa questão é que o Lamáquia é filho do marido da Leila. É da família da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. E pela lei que tem aí, questão de multiclubes, você não pode ter ligação com um clube e com outro. Aí ela diz, não, mas peraí, ele é uma coisa, eu sou eu, né? A empresa do meu marido, tem nada a ver. Meus amigos. Isso aí não, cara, não dá para misturar as coisas. O presidente do Flamengo, inclusive a própria administração que faz toda essa, que vigia tudo isso, né, que supervisiona tudo isso, pediu esclarecimentos já. A questão do Vasco, do Lamáquia e tudo mais, já pediu esclarecimento sobre isso, sobre a SAF do Vasco. E o BAP também já denunciou, já entrou com uma ação aí nesse órgão que faz essa vistoria e tudo mais. Então, olha só, o Vasco neste sábado fez uma solicitação à Justiça do Rio de Janeiro para receber um DIP, tá? Modalidade de empréstimo para empresas em recuperação judicial de 40 milhões da Almirante S.A., empresa de Marcos Lamáquia. Que beleza, né? Diria o Milton Leite, né? Que beleza, né? Pois é. Então, empresário que tem negociações avançadas para assumir a SAF do Vasco. Se aprovado, o dinheiro cairá de forma integral em parcela única, não haverá juros remuneratários, né? E o valor será diluído do total do aporte que Lamáquia fará quando assumir a SAF do Vasco. Investimento total, eles dizem que vai passar de 3 bilhões, mas isso aí cara, é um valor por ano, não é 3 bilhões, pagou 3 bilhões não, tá, gente? O valor aí, se for ver mesmo, é o que o Flamengo faz num ano, é o que o Vasco vai receber para vender quase o clube inteiro. É brincadeira, é loucura. Mas o Flamengo não quer aceitar que isso aconteça e a gente entende o que está acontecendo. Óbvio que o torcedor do Vasco fica revoltado, reclama e tudo mais, mas olha que é pro bem de vocês, tá? De vender o clube barato aí e tal. E não é medo não, o Flamengo não é medo não, é porque, né, queira ou não, a Leila tá lá, é família e tal. Então, isso é complicado. Mas, pagando, emprestando pro Vasco não ser rebaixado. Pra vocês terem uma noção. Dinheiro que tá usando aí, óbvio, para salvar o Vasco desse rebaixamento provável no Campeonato Brasileiro. Tá na zona, né? Tá na zona. Já chegou na zona, o Wi-Fi já ligou, né? Oi, Vasco! Todo mundo conhece o Vasco. O Vasco chega na zona. Oi, Vasco! Aí, olha só. O Vasco alega que o dinheiro será endereçado à preservação das operações correntes. Agora que tu entendeu, agora que tá rindo. Operações correntes do clube, como pagamento e recuperação judicial e ajuda no fluxo de caixa. A entrada do dinheiro depende apenas da aprovação da justiça, sem a necessidade da votação de sócios e conselheiros. Olha só, meus amigos. Em outubro do ano passado, o Vasco pegou um empréstimo de 80 milhões, já foi 80, hein? Também na modalidade DIP. Só que com quem? Não foi com a empresa do Lamáquia, não. Foi com a Crefisa, meu amigo. Aí o que eu falo pra vocês? Alô, BAP, vem cá escutar isso aqui, não é possível. Gente, todo mundo tá vendo aí o certo é o seguinte, pelo que eu entendi que o BAP tem falado, a Leila não quer participar disso, ela sai do Palmeiras, da presidenta do Palmeiras, e ela fala, nós vamos investir no Vasco, família e tal, vamos investir no Vasco, beleza. Só que ela é presidente do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras tinha que estar chateado com isso, ao invés de achar que a gente está perseguindo Leila, perseguindo alguém, não. A gente está querendo que a lei esteja valendo para todo mundo, né? Então, empresa de Leila Pereira emprestou, agora a empresa do Lamáquia, né? Então é uma loucura. Esses valores aí são convertidos em capital da nova SAF, caso o Lamáquia seja contemplado como novo investidor do futebol. Por isso o BAP fala, não adianta dizer que não tem envolvimento, porque se a Leila, né, a empresa Crefisa é da Leila, e a Leila aceitou que esse valor seja revertido quando assumir a SAF, também, né, assim como a empresa do Lamáquia, já tem a ligação toda feita, gente.
E não estou dizendo que tem esquema, tem tudo mais, é só que, pô, você não pode estar num clube e estar fazendo outro clube também, tá? É questão de lei, é questão de regra a ser seguida e ser cumprida. Meus amigos, olha só, trazer aqui as informações com relação ao Thiago Almada. Eu vi aí agora o Mauro César Pereira lá na S1 Live, avisando que o negócio está caminhando, né? Estava fazendo uma live dizendo que o negócio tá bem encaminhado com o staff do jogador, entre Flamengo e empresário do jogador, o negócio bem encaminhado, as coisas estão avançando. A informação que a gente tem é que o negócio avançou realmente, tá? Que o Flamengo tem ali a palavra do jogador, o interesse do jogador já em retornar ao futebol sul-americano, especialmente ao Flamengo, já tem salário definido com o jogador, já tem luvas e já tem a promessa do jogador que, caso o Flamengo chegue a um acordo com o Atlético de Madrid e com o banco que detém parte dos direitos, ele vai aceitar jogar no Flamengo. Então, o Flamengo já tem um acerto com o Almada. A gente tem também outros jornalistas como o Mauro César trazendo aí que o negócio está avançando. A gente está trazendo para vocês desde o começo, junto com o Thiago Asmar compilhado, que o negócio iria acontecer, que o Flamengo era a prioridade do Flamengo, é o jogador que o Flamengo quer contratar, assim como o Palmeiras está lá tentando contratar o Danilo, está prestes a contratar o Danilo também, o Flamengo está prestes a contratar o Thiago Almada. É um desejo lá da Leila e do Palmeiras contratar o Danilo. O Flamengo, eu sempre falei para vocês que o Danilo, ele priorizava o Palmeiras por ser cria de lá, e também no relacionamento tem que o Botafogo não ia querer favorecer um rival direto, como o Flamengo. Então, o Danilo indo para o Palmeiras, no Brasil, se não chegar nada da Europa melhor, né, o Palmeiras subindo aí a proposta acima dos 25 milhões de euros, e aí estão falando em 28 a 30 milhões de euros, e eles vão aceitar. O Flamengo também, chegando ali a 30 milhões de euros por 100% dos direitos do Almada, proposta que ainda não foi feita, mas o Flamengo então avançando e se acertando com o argentino Thiago Almada. Depende dele não ir bem amanhã no jogo da Copa, né? Se ele entrar, de repente, imagina, ele entra numa final, Deus me livre, não tem madeira para bater, eu não vou nem falar aqui, né? Mas ele não pode valorizar, porque se ele valorizar, não adianta nada ele ter o acerto com o Flamengo. Eu vi torcedor me perguntando aqui para Prazo, você já não falou que estava acertado o Almada com o Flamengo? Não, eu falei que estava acertado questão de valores, de salário, quanto é que ia receber, e agora o Flamengo tem para completar a palavra do jogador, que na América do Sul ele quer jogar no Flamengo, ele aceita voltar para a América do Sul para jogar no Flamengo com o salário e com as luvas que o Flamengo fechou, tá? Então o Flamengo já tem ali o aceno do empresário do jogador, que o jogador aceita. Então ele recusou uma proposta também do Al-Ahly. O Flamengo segue confiante aí no acerto dele. Teve mais um clube aí interessado, a questão do Juventus não era real, o interesse da Juventus não era real, segue sendo Flamengo e River, e o Almada recusou uma proposta aí do Al-Ahly, segundo a RT Sport também, então o Al-Ahly tentou. Então, trazer aqui a informação sobre a questão do Al-Ahly, né, da proposta recusada do Al-Ahly pelo Almada. Ele recusou essa oferta do Al-Ahly da Arábia Saudita. A proposta previa vencimentos 5 vezes maiores do que os recebidos pelo argentino no futebol espanhol lá no Atlético de Madrid. Tá? Ele recusou, não quis ir para o futebol árabe. É por isso que eu falo para vocês, a dificuldade que era para convencer também o Almada de voltar ao futebol sul-americano. É um cara que queria estar no futebol europeu, um cara que está feliz de estar jogando lá no Atlético. Não, mesmo que não tenha muito espaço. O Simeone não está tendo muito espaço lá no Atlético de Madrid, mas o cara está feliz de estar na Europa, o cara está realizando o sonho dele de jogar na Europa, né? E aí chegou a proposta do mundo árabe, salário, você sabe que lá é absurdo, né? 5 vezes maior, e ele não aceitou, não foi suficiente para convencer o jogador a se transferir para o Oriente Médio, tá? A escolha pelo futebol saudita diminuiria suas chances de seguir sendo convocado na seleção argentina pelo entendimento do staff do jogador, e eles entendem que se transferir para o Brasil não dá esse problema, porque o jogador, mesmo atuando no futebol brasileiro, ele está em evidência. A prova disso são os jogadores que o Flamengo tem, 9 jogadores que o Flamengo teve convocado na Copa. Então, isso mostra que o Flamengo, o jogador, se transferir para o futebol brasileiro, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro, ele continua sendo convocado. Europa, Brasil, são vitrines muito grandes para seleções, tá? A resposta aí negativa do Thiago Almada fez o Al-Ahly encerrar as negociações, né? E aí, com a saída do clube saudita da disputa, também já foi trazido que não era real
o interesse da Juventus, que o Palmeiras tinha procurado tempos atrás, agora priorizam o Danilo. O Palmeiras quer o Danilo. Essa história de Palmeiras querer Danilo, Almada, isso não tem nada disso. O Palmeiras está querendo de todo jeito o Danilo e o Flamengo está querendo o Almada e mais 2 contratações que não são de volante, tá? Então o Flamengo tem aí um cenário favorável para contratar o Almada, com o aceno positivo do empresário e do jogador, e agora aguardando a Copa finalizar para fazer esse contato, janela abrir e o Flamengo poder contratar esse argentino, para mim, craque de bola, joga demais, futuro aí destaque da seleção argentina. O Messi, quando aposentar, acho que quem vai ser o grande destaque ali da seleção argentina vai ser o Thiago Almada. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!